Você já se perguntou se um dia seremos capazes de atravessar o universo em poucos segundos? Se isso soa como ficção científica, talvez você esteja prestes a mudar de ideia. Porque pela primeira vez na história, cientistas ao redor do mundo estão enfrentando, com dados, fórmulas e experimentos reais, um dos maiores limites da física, a velocidade da luz. Durante mais de um século, acreditamos que nada no universo poderia ultrapassar essa velocidade. Era como um muro invisível, intransponível, definido por Albert Einstein em sua teoria da relatividade. Segundo ele, qualquer objeto com massa exigiria uma quantidade infinita de energia para alcançar a velocidade da luz, ou seja, impossível. Mas e se, em vez de tentar quebrar esse muro, nós pudéssemos contorná-lo? Nos últimos anos, físicos de várias partes do planeta vêm desenvolvendo teorias que transformam o impossível em possível. Ao invés de acelerar uma nave até ela atingir a velocidade da luz, a proposta é dobrar o próprio espaço-tempo ao redor dela. E isso muda tudo. Imagine o seguinte: você está parado em uma esteira. Em vez de correr, é a esteira que se movimenta, levando você adiante sem esforço. Esse é o princípio por trás do chamado motor de dobra espacial. Um conceito que parece saído diretamente de Star Trek, mas que hoje está sendo discutido com seriedade em universidades e laboratórios. O primeiro a propor esse tipo de propulsão foi o físico mexicano Miguel Alcubierre, em 1994. Ele sugeriu a criação de uma bolha de dobra, que encolhe o espaço à frente da nave e expande atrás dela. Assim, a nave não se move. É o espaço ao seu redor que se move. E como Einstein disse que nada pode se mover dentro do espaço mais rápido que a luz, mas não proibiu o próprio espaço de se expandir rapidamente, temos aí uma brecha na física. Claro, na época, a ideia parecia impraticável. O modelo de Alcubierre exigia algo que ainda não sabemos produzir: matéria exótica com energia negativa. Isso parecia tão fora da realidade que muitos cientistas trataram a ideia como um exercício de imaginação. Mas o tempo passou, e o que era ficção está se aproximando da ciência real. Hoje, experimentos em nanoescala estão reproduzindo efeitos similares aos propostos por Alcubierre. Estudando o chamado efeito Casimir, pesquisadores da NASA identificaram distorções espaciais reais que imitam, em miniatura, as bolhas de dobra. Ainda são pequenas, microscópicas, na verdade, mas provam que a natureza permite esse tipo de fenômeno. E isso muda completamente o jogo. O pesquisador Harold G. White, um dos principais nomes dessa nova era, propôs ajustes geométricos que reduziram drasticamente a energia necessária para produzir uma bolha de dobra, que torna o projeto teoricamente possível. Mas por que isso importa tanto? Porque o tempo está contra nós. Não temos séculos para esperar que sondas levem 70 mil anos até a estrela mais próxima. Nosso futuro pode depender de sermos rápidos. Muito rápidos. A Terra é linda, mas frágil. Desastres naturais, guerras, pandemias e a degradação ambiental são lembretes de que não somos invencíveis. Se algo nos obrigar a procurar outro lar, o sistema solar pode não oferecer muitas opções. Precisaremos ir mais longe, para planetas parecidos com a Terra, que orbitam outras estrelas, como Próxima Centauri b ou os 7 mundos do sistema, TRAPPIST-1. Mas com a tecnologia atual, chegar até lá levaria dezenas de milhares de anos. É aí que a dobra espacial deixa de ser ficção e se torna sobrevivência. Explorar o universo mais rápido do que a luz pode parecer um sonho ousado, mas talvez seja uma necessidade vital para a humanidade. Se quisermos continuar existindo como espécie, precisamos pensar grande. Isso inclui viajar para além das estrelas. Mas antes de falar sobre como esses motores podem funcionar, vamos entender os limites reais da luz e como estamos, finalmente, começando a ultrapassá-los. Durante muito tempo, falar sobre ultrapassar a velocidade da luz era como falar sobre voar antes dos irmãos Wright. Parecia arrogância ou loucura. Afinal, desde que Einstein publicou sua teoria da relatividade em 1905, a ciência carregava uma espécie de placa de proibido quando se tratava de ir mais rápido que a luz. Para ter uma ideia,
A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até a Terra. Mas mesmo com toda essa velocidade, ainda levaria mais de 4 anos para ela alcançar a estrela mais próxima, Proxima Centauri, e cruzar a Via Láctea, mais de 100 mil anos. Agora pense nisso. A espaçonave mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, ainda levaria mais de 70 mil anos para chegar a essa mesma estrela vizinha. Ou seja, mesmo com toda a nossa tecnologia atual, ainda estamos parados no quintal da Terra, olhando para o céu como crianças diante de um portão trancado. A chave para abri-lo talvez esteja justamente na dobra do espaço-tempo. Mas como isso funcionaria? Imagine o espaço como um lençol esticado. Se você colocar uma bolinha nele, ela ficará ali, imóvel. Agora imagine que você aperta o lençol em 2 pontos diferentes, aproximando-os até que se toquem. Pronto! Você acaba de criar um atalho no espaço. E é exatamente isso que a teoria do motor de dobra propõe. Manipular o tecido do espaço-tempo, ao invés de tentar vencê-lo com propulsão convencional. Ao invés de empurrar uma nave até atingir velocidades absurdas, o espaço ao redor dela seria comprimido e esticado, permitindo que ela surfe nessa onda cósmica, sem sequer se mover de fato. Isso significa que dentro da bolha de dobra, os passageiros não sentiriam aceleração, nem os efeitos colaterais extremos de se aproximar da velocidade da luz, como a dilatação do tempo ou o aumento de massa. E o mais surpreendente, isso não violaria a teoria da relatividade. Mas ainda existe um obstáculo que assombra os pesquisadores: a chamada matéria exótica. Essa matéria, com densidade de energia negativa, seria fundamental para manter a bolha estável. O problema? Ninguém jamais conseguiu produzir ou isolar esse tipo de matéria em quantidade suficiente. E pior, nem mesmo temos certeza de que ela realmente exista. Mas não é por isso que os cientistas desistiram. Pelo contrário, pesquisadores como Harold G. White, da NASA, encontraram uma nova abordagem. Em vez de tentar criar uma bolha enorme, ele começou a investigar microestruturas espaciais em nanoescala. Ao trabalhar com o efeito Casimir, ele e sua equipe descobriram pequenas flutuações quânticas que se comportam exatamente como uma mini bolha de dobra. Essas descobertas são mais do que promissoras. Elas nos dizem que talvez o universo já contenha naturalmente os mecanismos para a dobra espacial e que tudo o que precisamos é aprender a replicá-los e ampliá-los. Você pode estar se perguntando, mas se essas bolhas naturais já existem, por que nunca vimos uma nave usando isso? A resposta pode ser perturbadora. Talvez outras civilizações já tenham descoberto como. Em 2024, um grupo de pesquisadores na Alemanha, na Universidade de Potsdam, simulou como seriam os padrões de ondas gravitacionais, geradas por uma bolha de dobra, se ela fosse ativada em algum lugar do espaço. A intenção? Criar uma espécie de assinatura que os observatórios, como o LIGO, pudessem buscar. Em outras palavras, os cientistas querem verificar se já existem traços de civilizações usando esse tipo de tecnologia. E se encontrarem esses sinais, poderemos simplesmente copiá-los, como alguém que encontra os rastros de uma máquina avançada e começa a replicá-la, com base nos vestígios que ela deixou. Parece ficção científica? Pode até parecer, mas a base é real. A física quântica nos mostrou que o espaço e o tempo são mais flexíveis do que imaginávamos. A gravidade pode ser distorcida. O tempo pode desacelerar. Partículas podem existir em 2 lugares ao mesmo tempo. E essas bizarrices do mundo quântico estão nos ajudando a pensar além dos limites clássicos. Mais do que isso, essas ideias estão sendo testadas em laboratório. Com simulações cada vez mais precisas e experiências inovadoras, estamos nos aproximando de um momento em que será possível construir o primeiro protótipo funcional, mesmo que em escala reduzida. E é aí que surge a pergunta inevitável: e se conseguirmos? Imagine poder visitar outro sistema estelar em apenas algumas horas, explorar exoplanetas que hoje parecem inalcançáveis, criar colônias humanas em mundos a dezenas de anos-luz da Terra. Tudo isso deixaria de ser um plano para o século e passaria a ser uma missão da próxima geração. Mais do que avanços tecnológicos,
estaríamos testemunhando uma revolução na nossa compreensão da realidade. Porque se conseguirmos dobrar o espaço, estaremos também dobrando os limites daquilo que chamamos de possível. E isso não afeta apenas viagens espaciais. Uma nova forma de energia, novas formas de comunicação, até mesmo a possibilidade de acessar realidades alternativas. Tudo entra no campo da discussão. Quando começamos a manipular o espaço-tempo como se ele fosse moldável. É um momento histórico. Mas essa jornada não é apenas dos cientistas. Ela é de todos nós. Porque quando o ser humano dá um passo no desconhecido, ele carrega consigo os sonhos de toda a humanidade. O ser humano sempre olhou para o céu com desejo. Desde as primeiras civilizações, nós desenhamos constelações, imaginamos deuses nas estrelas e usamos os astros como bússolas. Mas no fundo, havia algo ainda mais profundo por trás de tudo isso: a vontade de estar lá. Durante séculos, fomos obrigados a aceitar nossos limites. Acreditávamos que jamais voaríamos, até que voamos. Acreditávamos que nunca chegaríamos à Lua, até que pisamos nela. Agora, estamos diante de um novo limite, talvez o maior de todos: os confins do espaço interestelar. Mas, pela primeira vez, esse limite está se desfazendo. As descobertas que estão sendo feitas agora, neste exato momento, estão redesenhando a física como conhecemos. Mesmo que ainda estejamos longe de construir uma nave com motor de dobra funcional, os primeiros protótipos experimentais já estão sendo estudados. E isso muda tudo. Hoje, talvez o nosso avião de pano seja uma bolha microscópica de dobra criada em um laboratório. Mas amanhã, ela pode ser o que nos levará até as estrelas. Essa nova era que se aproxima, com motores de dobra, manipulação do espaço-tempo e viagens que desafiam a luz. É mais do que uma revolução científica. É um convite, um chamado, um alerta de que o futuro está nas nossas mãos. E o mais bonito de tudo? Você faz parte disso. Se esse texto te inspirou de alguma forma, comente aqui embaixo. Você acredita que um dia viajaremos mais rápido que a luz? O que você faria se pudesse visitar outro planeta em questão de horas? Compartilhe esse conhecimento com alguém que também ama o universo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse para você.